Meditações de Marco Aurélio, livro 2. Comece amanhã dizendo para si mesmo: encontrarei com um indiscreto, com um ingrato, com um insolente, com um mentiroso, com um invejoso, com um insociável. Tudo isso ocorre por ignorância do bem e do mal. Mas eu que observei que a natureza do bem é o belo e que a do mal é o vergonhoso, e que a natureza do próprio pecador, que é meu parente, porque participa não do mesmo sangue ou da mesma semente, mas da inteligência de uma porção da divindade, não posso receber dano nenhum deles, pois nenhum me cobrirá de vergonha. Nem posso me aborrecer com meu parente, nem odiá-lo, pois nascemos para colaborar, assim como os pés, as mãos, as pálpebras, os dentes superiores e inferiores. Agir, pois, como adversário uns para com os outros, é a contrária à natureza, e é agir como adversário o fato de manifestar indignação e repulsa. 2. Isso é tudo que sou: um pouco de carne, um breve fôlego vital e o guia interior. Abandone seus livros. Não distraia mais a sua mente, que não é mais permitido, mas que na ideia de que já está próximo da morte, despreza a carne, sangue e pó, ossos, fino tecido de nervos, de pequenas veias e artérias. Observe também em que consiste o fôlego vital, vento e nem sempre o mesmo, pois em todo momento se expira e de novo se expira. Em terceiro lugar, pois, resta a você o guia interior. Reflita assim: você é velho, não consinta por mais tempo ser escravo. Nem siga ainda se arrastando como marionete por instintos egoístas, nem que maldiga o destino presente ou tenha receio do futuro. 3. Tudo que é obra dos deuses está cheio de providência. Aquilo que depende de sorte não está separado da natureza, ou da trama e entrelaçamento das coisas governadas pela providência. Disso flui tudo. Acrescenta-se o necessário e o conveniente para o conjunto do universo do qual você é parte. Para qualquer parte da natureza, é bom aquilo que colabora com a natureza do conjunto, e o que é capaz de preservá-la, e conserva o mundo tanto as transformações dos elementos simples como as dos compostos. Sejam suficientes para você essas reflexões, se são princípios básicos. Afasta a sua sede de livros para não morrer amargurado, mas verdadeiramente resignado e grato de coração aos deuses. 4. Repare por quanto tempo vem adiando isso e quantas vezes recebeu avisos prévios dos deuses sem aproveitá-los. É preciso que a partir desse momento perceba que o mundo é parte e de que governante do mundo procede como emanação. E compreenderá que sua vida está circunscrita em um período de tempo limitado. Caso não aproveite essa oportunidade para se serenar, ela passará, e você também passará, e já não haverá outra. 5. Em todas as horas, pense constantemente como romano e homem em fazer que tem nas mãos com precisão e não fingida gravidade, com amor, liberdade e justiça, e procure tempo livre para libertar-se de todas as demais distrações. Realize cada ato como se fosse o último de sua vida, evitando todo o sofrimento irrefletido, toda transgressão apaixonada das leis e da razão, toda dissimulação, toda vaidade, toda revolta contra o destino. Já notou quão poucos são os princípios com os quais, se dominados por um homem, se pode viver uma vida que flui em tranquilidade e se assemelha à existência dos deuses? Pois que na sua parte, mesmo os deuses não exigirão nada mais daquele que pratica tal filosofia em vida. 6. Está insultando a si mesmo. Insulte-se, a alma minha, e já não terá ocasião para se honrar. Breve é a vida para cada um, e mesmo estando próxima do fim, insiste em reverenciar não a própria felicidade, mas a coloca nas almas alheias. 7. Os acidentes exteriores os distraem. Procure tempo livre para aprender algo bom e pare de girar como um peão. Adiante deve evitar também outros desvios, porque deliram também, em meio a tantas ocupações, os que estão cansados de viver e não têm alvo ao qual dirigir todo o impulso e suas ideias. 8. Desconhecer o que se passa na mente alheia não torna o homem infeliz. A infelicidade está a não saber o que passa na sua própria alma. 9. Isto você deve ter sempre em mente. Qual é a natureza universal? Qual é a minha? Como ambas se relacionam? E qual tipo de parte compõe qual espécie do universo? Ninguém pode impedi-lo de falar e agir conforme a natureza da qual participa. 10. Teofrasto, em sua análise filosófica dos maus hábitos, compara como poderia compará-las um homem segundo o sentido comum, que as faltas cometidas por desejo são mais graves que as cometidas por ira. Porque o homem
Irado, parece desviar-se da razão, com certa dor e aperto no coração, enquanto a pessoa que peca por desejo, derrotado pelo prazer, mostra-se mais fraco e lânguido em suas faltas. Com razão, pois, e de maneira digna de um filósofo, disse que o que peca com prazer merece maior reprovação do que o que peca com dor. Resumindo, o primeiro se parece mais a um homem que foi vítima de uma injustiça prévia, que se viu forçado a sentir ira por dor. O segundo lançou-se à injustiça por si mesmo, movido a agir por seu próprio desejo. 11. Diante da certeza de que pode deixar a vida a qualquer momento, faça falho e pense todas e cada uma das coisas em consonância com essa ideia. Pois distanciar-se dos homens, se existem deuses, em absoluto é temível, porque estes não poderiam atirá-lo ao mar. Mas se em verdade não existem ou não lhes importam os assuntos humanos, para que viver em um mundo vazio de deuses ou vazio de providência? Mas sim existem e lhes importam as coisas humanas e criaram todos os meios a seu alcance para que o homem não sucumba aos verdadeiros males. E se restar algum mal, também haveriam previsto a fim de que contasse o homem com todos os meios para evitar cair nele. Mas o que não torna pior um homem, como isso poderia fazer pior a sua vida? A natureza universal jamais negligenciaria a existência dessa possibilidade, por ignorância ou por incapacidade de corrigi-la. Tampouco cometeria o erro de atribuir bens e males indistintamente a homens bons e maus. A morte e a vida, a honra e a desonra, e a dor e a alegria são atribuídas igualmente a todos, portanto, não nos melhoram ou pioram, nem são boas ou más. Como em um instante tudo desaparece no mundo, os próprios corpos e no tempo a sua lembrança. Como tudo é sensível, especialmente o que nos atrai pelo prazer, ou nos assusta pela dor, ou que nos faz gritar por orgulho. Como tudo é vil, desprezível, sujo, facilmente destrutível e cadavérico. Estes são para a felicidade da inteligência considerar. Considerar também que tipo de homens são aqueles cujos julgamentos e vozes conferem honra e desonra. Que é a morte? Porque se um homem olhar para ela, por si mesmo e pela atividade separadora do pensamento, tirar todas as imagens associadas a ela, já não sugerirá outra coisa senão que é obra da natureza. Mas se o homem teme o trabalho manual da natureza, ele é uma mera criança. Mas não somente a morte é uma ação da natureza, mas também uma ação útil da natureza. Nada mais infeliz que um homem que percorre em círculo todas as coisas e pergunta sobre o que há embaixo da terra e que busca mediante conjecturas o que ocorre na alma do vizinho, mas sem perceber que é necessário apenas estar junto à única divindade que habita seu interior e ser seu sincero servo. E o culto que se deve a essa divindade consiste em preservá-la pura da paixão, da falta de reflexões e do desgosto contra o que procede dos deuses e dos homens, porque o que procede dos deuses é respeitável por excelência, mas o que procede dos homens nos é querido por nosso parentesco e às vezes, inclusive, de certa forma, inspira compaixão. Por sua ignorância acerca do bem e do mal, uma falha que nos impede de discernir entre o claro e o escuro. Ainda que pudesse viver 3.000 anos, e outras tantas vezes quanto 10.000 anos, lembre-se que ninguém perde outra vida além da que vive, nem vive outra além da que perde. Logo, a vida mais longa e mais curta se tornam iguais. O presente, de fato, é igual para todos. O que se perde é também igual, e o que se separa é, evidentemente, um simples instante. Assim, nem o passado, nem o futuro podem ser perdidos, porque o que não se tem, como alguém poderia nos tirar? Tenha sempre presente, portanto, estas duas coisas. Uma que tudo, desde sempre, se apresenta de forma igual e descreve os mesmos círculos e nada importa que se contemple a mesma coisa durante 100 anos, 200 ou um tempo indefinido. Há outras que o que viveu mais tempo e o que morrerá mais prematuramente sofrem perda idêntica, porque somente podemos ser privados do presente, pois que possuímos apenas o presente, e o que não se possui não se pode perder. 15. Tudo é uma questão de opinião. É isso que diz o cínico Mônimo, e da mesma forma, se alguém extrai de sua opinião o que ela traz de verdade, e reflete adiante, estará igualmente se manifestando. 16. A alma humana se rebaixa quando se rebela contra os acontecimentos da natureza, porque incomodar-se com algum acontecimento é uma separação da natureza, em cuja parcela estão abrigadas as naturezas de cada um dos seres restantes.
Em segundo lugar, confronta-se também quando concebe aversão por alguém e se inflama de desejos maldosos quando se deixa vencer pelo prazer ou pela dor, quando dissimula, age ou fala sem franqueza contra a verdade, quando não se dirige para um alvo determinado para a sua atividade e suas tendências, fazendo seja o que for ao acaso, pois até as menores ações devem ser ordenadas segundo sua finalidade. E a finalidade dos seres racionais é obedecer à razão e à lei da cidade, e a sua constituição mais venerável. 17. O tempo da vida humana é um ponto, e sua substância um fluxo, sua sensação trevas, a composição do conjunto do corpo facilmente corruptível, sua alma um remoinho, sua felicidade algo difícil de conjecturar, sua fama indecifrável, em poucas palavras, tudo que pertence ao corpo, um rio, som e vapor, o que é próprio da alma, a vida, guerra e instância em terra estranha, a fama póstuma, esquecimento, o que pode então fazer-nos companhia? Única e exclusivamente a filosofia. E ela consiste em preservar o guia interior, isento de ultrajes e de danos, dono de prazeres e dores, sem fazer nada por acaso, sem valer-se da mentira nem da hipocrisia à margem do que o outro faça ou deixe de fazer, mas ainda aceitando o que acontece e reconhecendo como precedente daquele lugar de onde ele mesmo viera, e principalmente aguardando a morte com pensamento favorável, com a convicção de que a morte não é outra coisa além da dissolução de elementos que compõem cada ser vivo. E se para os mesmos elementos não existe nada de temível no fato de que cada um se transforma continuamente em outro, por que temer a transformação e dissolução de todas as coisas? Por isso, está de acordo com a natureza, e nada constitui mal se está em conformidade com a natureza. Isso foi escrito em Carnunto.